começo pela máxima que diz que tudo que está na internet é vitrine, né, e a gente não expõe nada ruim na vitrine. Dificilmente a gente vai ver algo dizendo: "O meu relacionamento é ruim, o meu marido me trai, o meu marido me bate". A gente vai colocar coisas boas, né. E, de certa forma, para eles deve ter sido agradável participar do reality show, aparece, hoje em dia a imagem está hipervalorizada, né, então quantos eu vou ganhar de Uhum. seguidor, quantas curtidas, não linkaria isso com o fato, eu acho que aconteceu deles terem participado desse reality show e, lógico, passaram uma imagem de um casal feliz. E se você vai ver a vida pregressa, a linha do tempo desses casais que infelizmente vivem relações abusivas e que terminam alguns em feminicídio, você não vê a exposição de nenhuma coisa ruim acontecendo. Uhum. Normalmente você fica sabendo depois que já viveu uma relação ruim. Talvez as pessoas mais próximas, irmão, família, amigos, podem relatar que, eles sempre discutiam, mas exposição em rede social é sempre tudo muito bonito, né. Com Assim, certeza. aquela idealização de um casal perfeito ali, do amor e tudo mais, né. Exato. Ainda mais por eles terem constituído realmente família, né, então aquela situação com os filhos e tudo mais. Doutora, como que você analisa também a situação que, por exemplo, eles não estavam mais, aparentemente morando juntos ou enfim, porém, o Carlos tinha a chave do apartamento dela, que acabou sendo, de certa forma, o crucial, né, para que ele pudesse ter acesso a ela, no momento em que ela tinha saído com as amigas e amigos, e ela tinha voltado, né, para esse apartamento com um rapaz que era conhecido dela de longa data e que aparentemente eles já tiveram um relacionamento no passado. Então a gente pode colocar, né, que tomado de ciúme, ele já esperava ela chegar, quando ela chegou em casa, ele cometeu esse ato. Ciúmes acaba sendo o principal aspecto nesses casos assim de relacionamentos abusivos e feminicídio? Sim, mas não o único. Porque, na verdade, o comportamento desses indivíduos que abusam das pessoas no relacionamento, eles são permeados pelo controle. Ele precisa ter o controle, precisa ter o domínio. E, normalmente, são pessoas que têm um narcisismo um pouco exacerbado. Eu não posso dizer aqui que tem uma personalidade narcisista, porque para isso precisaria Uhum. de tempo para entender, conversar e saber da história dessa pessoa, mas com certeza um grau alto de narcisismo que faz com que a pessoa tenha essa necessidade de controlar. Então eles são sim manipuladores, os comportamentos muito de controlar a mulher, aonde vai, que horas chega. Então eles estavam separados e ele ainda tinha chave. Isso é um agravante muito sério para quem já terminou uma relação. Sempre quando eu faço atendimento com mulheres que estão passando por situações assim, quando chega a finalizar a relação, é contato zero, zero. "Ah, mas não dá, tem filhos". Ok, dependendo da idade dos filhos, deixa que os filhos venham ali, quando que o pai passa para pegar, para visitar, né. Se são menores, é o contato estritamente para tratar quando vai, quando volta, quando pega. Então não tem que ter a chave do apartamento, não tem que ter permissão para subir, não tem que passar para: "Ah, eu passo, te pego, dou uma carona", é contato zero. Quando realmente passa por uma triagem, que eu chamo, né, e que a gente consegue colocar essa relação realmente como uma relação abusiva, separou, não tem que dar chance, porque é nesse momento da chance que os feminicídios acontecem. Até porque nessa situação, por exemplo, eu não sei exatamente se eles já moravam juntos nesse apartamento ou depois foi cada um para o seu canto. Mas tem situações em que a pessoa, né, que está sendo violentada não consegue tirar o cônjuge de casa, né, Uhum. ou do apartamento, enfim, do ambiente em que eles conviviam. Nesse caso, ele estava fora, né? Então, realmente é o que você falou, se um contato menos acessível, poderia ter mudado essa história, né. Poderia, Uhum. poderia. E mais, existe a medida preventiva, mas ela uma medida de Medida protetiva. distanciamento, medida Tá. protetiva, mas ela não havia feito uma denúncia, Uhum. né. Mas é por isso que as coisas acontecem, né, as mulheres têm muito medo, Uhum. têm De muito fazer receio de denúncias, fazer receios, denúncia, às sim. vezes pela retratação, de depois ser pior, ou por conta dos filhos, ou querer proteger a imagem, da pessoa, do pai, dos filhos, mas é o que poderia ter salvo, de repente, se ela tivesse uma medida protetiva. Doutora, eu
a gente acompanha casos assim de violência doméstica faz um tempo e parece que, eu tenho a impressão, se eu estiver errado, por favor me corrija, mas as mulheres acabam criando um padrão, né? E a dúvida que talvez não seja só minha, mas seja de vários, o que desencadeia esse padrão nas mulheres que não querem denunciar? Por que elas não buscam uma ajuda? O que desencadeia isso? Porque não são mulheres que têm um padrão de comportamento, mas pelo que a senhora falou, elas desenvolvem às vezes esse padrão. O que desencadeia esse tipo de situação? Medo. Medo? Medo? Uhum. E se eu denunciar, o que ele vai fazer comigo? Às vezes elas sofrem ameaças. Se você denunciar, eu te mato. Se você denunciar, mato Uhum. filho. Ou some com os Ou filhos. some né? com os filhos, ou eu vou acabar com a sua vida, né? Medo? Por quê? Porque ela já está com a liberdade cerceada. Na maioria das vezes, aonde ela vai, onde ela deixa de ir, ela está sendo controlada o tempo todo. Até rastreadores a gente encontra quando a gente está. Eu já tive pacientes em que depois ela percebia que a bateria estava acabando, foi ver, tinha celular rastreado, o carro estava rastreado. Então, elas sentem medo, Uhum. porque já apanharam, né? Já foram humilhadas, já não sabem mais nem quem são, já pensaram que estavam loucas, porque elas começam a duvidar até da própria sanidade mental. Tem um comportamento dentro do relacionamento abusivo que a gente chama de gaslighting, Uhum. que é essa questão do cara falar assim, nossa, mas você tá ficando louca, né? Você já parou para se olhar? Eu acho que você precisa se tratar. Uhum. Inclusive eles falam, você tem que dar graças a Deus que eu tô com você. Porque Uhum. ninguém ia querer, olha para você. Um dos argumentos, assim, que às vezes a gente ouve quando tratamos. Hoje em dia, as séries também tratam algumas coisas assim, ou em situações que nós vemos, às vezes é o homem falar assim: você está ouvindo o que você está falando? Tipo, como se todo o argumento dela, às vezes ela traz uma linha do tempo, uma construção de todos os momentos em que ela se sentiu violentada, depreciada, humilhada, e ele distorce tudo. Distorce. E eles são Isso. muito bons nisso. Uhum. Eles são excelentes manipuladores, eles são charmosos, eles são sedutores, eles manipulam. E realmente a vítima pensa, mas eu tô, nossa, meu Deus, tem razão, E se né? colocam como vítima muitas vezes, né? Sim. Isso Sim. que é o pior, né, doutora? E no final elas têm aquela ilusão de que, não, mas ele vai voltar a ser como ele era. Uhum. Porque existem as falsas promessas, né? Inclusive, quando chegam em agressões, eu falo assim, você viu o que você fez eu fazer? Chega nesse nível, né? Como se ela fosse culpada por uma Por situação, apanhar. por apanhar. Uhum. É horrível isso. E doutor, gostaria até de que o senhor reforçasse um pouco dessa parte da denúncia, porque hoje é muito simples, de certa forma, né? Temos boletins de ocorrência que podem ser feitos online, nós temos centrais de atendimento da polícia, enfim, e ao mesmo tempo temos as delegacias da mulher, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque para a gente tentar tirar o receio, a doutora também pode falar, é claro, comentei com o doutor nesse primeiro momento por ser advogado, mas a senhora também por tratar com pacientes que sofreram, acho que também seria legal uma voz feminina dizer que isso faz toda a diferença, né? Com certeza é possível evitar muita coisa. Isso poderia ter sido evitado. E essa ideia que nós crescemos ouvindo, em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso é muito ainda evidente. Não, se mete a colher sim. Mete o faqueiro inteiro. Não, com certeza, com certeza. Porque, pelo que consta aí, os depoimentos e a investigação trouxe que já havia uma questão aí, que ela já estava sofrendo abuso, seja psicológico, seja violento, enfim, violência física. Os familiares poderiam ter tomado uma providência. Não estou dizendo que eles são culpados pelo que aconteceu, mas isso poderia ter sido evitado. Não só os familiares, mas um vizinho, ou alguma coisa nesse sentido. É muito grave o que nós estamos vivendo, é grave as consequências, porque ela não volta mais. Como é que vai ficar os filhos desse casal? Ah, ele vai sofrer uma pena, ele vai sobreviver, tal. Não poderia ter. Tudo isso poderia ter sido evitado. Tudo isso poderia ter sido evitado. Então, se quem estiver nos acompanhando aí, estiver vivendo uma situação dessa, denuncie, converse, chame, leve até a delegacia para que sejam tomadas as providências. Porque lá, ao menos, a pessoa vai ser orientada, né?
Vai ter um acolhimento. No mínimo, no mínimo. É o que se No mínimo. espera. Sim, com Né? certeza. Mas, infelizmente, existem muitas mulheres que vão fazer denúncia e são revitimizadas na delegacia, que não tem um atendimento adequado, coisas do tipo, mas o que a senhora fez? Quando ela vai relatar que apanhou, mas o que foi que a senhora fez? Mas ele não é seu marido? Como se isso fosse... Né? Então, e muitas vezes a gente precisa entender o seguinte, quando vai fazer uma denúncia, procura orientação de que maneira precisa ser essa denúncia, aonde eu faço, quem eu devo procurar, eu posso pedir para ser atendida por uma mulher, na delegacia da mulher, que é mais fácil, mais provável de ser bem entendida, e depois que fizer o boletim de ocorrência, leia o boletim de ocorrência e veja se ele está de fato... Se você está de fato saindo com uma medida protetiva. Eu já tive um caso onde a pessoa fez a denúncia, ela saiu de lá achando que estava com uma medida protetiva, mas depois, no final das contas, quando foi ver, o boletim de ocorrência não favorecia ela nem um pouco. Então, muitas vezes, é preciso saber o que você está falando lá e depois ler o que foi escrito, porque o que você fala precisa ser escrito da maneira como você fala e interpretado. Então, que você saia de lá com a garantia de que sim, você está com uma medida protetiva. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.